Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos meditando na carta aos Romanos e o capítulo de hoje é o capítulo 3. Nós já vimos no capítulo 1, no capítulo 2, a explicação da humanidade estar debaixo da ira de Deus, ter sido colocada debaixo da ira de Deus. Precisamos compreender o pecado original, né? O pecado de Adão trouxe condenação para toda a humanidade. À medida que nós formos lendo a carta aos Romanos, isso vai ficando cada vez mais claro. O capítulo 5 vai falar sobre isso. Por meio de um único homem, toda a humanidade foi colocada debaixo de condenação, mas por meio de um único ato de justiça efetuado por Cristo Jesus, toda a humanidade foi colocada debaixo de salvação. Sabemos que nem todos serão salvos, porque nem todos depositarão a sua fé em Cristo Jesus. A salvação é para todo aquele que crê, mas a obra de justiça foi feita. Então nós vimos o capítulo 1, o capítulo 2, declarando que tanto gentios quanto judeus estão debaixo da ira de Deus, debaixo de condenação. E aqui no capítulo 3, quando nós lemos o versículo 9 e o versículo 10, vai falar exatamente isso. Está escrito assim: o que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem, falando sobre ser judeu. É uma posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ou seja, toda a humanidade foi colocada debaixo do pecado, do domínio do pecado. Por quê? Por causa do pecado original. A natureza humana foi corrompida, foi colocada debaixo do governo do pecado e da morte. E aí eu quero ler com você o texto aqui de Romanos capítulo 3, do versículo 19 em diante. Está escrito assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Amados, aqui fica muito claro a explicação da justiça de Deus manifestada por meio de Cristo Jesus. A lei não veio para estabelecer a justiça de Deus. A justiça de Deus dá vida ao homem, mas a lei veio para tornar o homem plenamente consciente do pecado. A lei veio como um tutor, conduzindo o homem até Cristo Jesus, dizendo para quem foi entregue a ela, a lei foi entregue para os judeus, dizendo para os judeus: vocês precisam de um redentor,
Assim como os gentios precisam, vocês também precisam. Vocês estão submetidos a uma natureza pecaminosa. É o que diz ali no 19 que nós lemos. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Ou seja, os judeus achavam que porque eles tinham a lei de Moisés, eles não estavam debaixo do juízo de Deus. E aí vem Deus, por meio dessas escrituras da carta aos Romanos, explicando, dizendo assim, olha, não é porque vocês viviam debaixo da lei que vocês não estavam sob o juízo de Deus. Pelo contrário, a lei demonstra que todo o mundo, tanto gentios quanto judeus, estavam debaixo do juízo. Por que estavam debaixo do juízo? Porque estavam debaixo de uma natureza pecaminosa. É o que nós lemos ali nos versículos 9 e 10. Todo o mundo foi colocado debaixo do pecado, tanto judeus quanto gentios, por causa do pecado original. Então a justiça, ou seja, receber a justificação, ser reconciliado com Deus. O que é receber a justificação? É ser declarado justo, aceitável a Deus. É ser unido a Deus novamente. Essa justificação só é recebida por meio da fé em Cristo Jesus. É o texto que nós acabamos de ler aqui. E é interessante, o versículo 21 fala uma justiça que provém de Deus independente da lei. A lei e os profetas testemunham sobre ela, ou seja, falam sobre essa justiça que viriam. Quando nós lemos a lei e os profetas, nós podemos ver as escrituras profetizando a respeito de Jesus Cristo que viria. E Jesus Cristo veio, e por meio da obra que Cristo Jesus realizou, o homem pode ser justificado. Olha o que nós lemos ali, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, ou seja, ofereceu Cristo Jesus como um sacrifício perfeito para a propiciação mediante a fé. O que é a propiciação? É desviar a ira de Deus, é remover o pecado. Por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós podemos ser justos, ou seja, justificados por Deus por meio da fé na obra que Cristo Jesus realizou. Por isso no versículo 28, o apóstolo Paulo escreve: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E aí, para concluir, quando nós terminamos ali o capítulo 3, no versículo 31, diz assim: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. O que isso quer dizer? O apóstolo Paulo está escrevendo, então agora a fé veio para anular a lei? Aí ele diz, não, para confirmar. Mas o que é confirmar a lei? É dizer o que de fato a lei veio para fazer. Demonstrar que a lei não veio para dar vida. A lei não foi capaz de justificar o homem. Por quê? Porque a lei não... os sacrifícios que eram realizados ali na vigência da lei não foram capazes de remover o pecado. Mas era necessário vir Jesus Cristo, que é o Cordeiro perfeito, derramando o seu sangue, sendo o Cordeiro sacrificado para a propiciação dos nossos pecados. Portanto, a lei testemunhava a respeito do que Cristo Jesus viria fazer. Todas as vezes que eles sacrificavam os cordeiros, eles estavam apontando para Cristo Jesus, para o Cordeiro perfeito que seria morto em nosso favor, em favor da humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo escreve: anulamos então a lei pela fé? Não, nós confirmamos a lei, ou seja, a lei, quando veio a fé demonstra o porquê que a lei existia, que não foi para dar vida, não foi para justificar, mas foi para tornar o homem plenamente consciente do pecado, para demonstrar ao povo de Israel, ao povo judeu, que eles precisavam de um Salvador, tanto quanto os gentios. Eles precisavam de um Redentor, tanto quanto os gentios, ou seja, todo o mundo precisava de um Redentor. E esse Redentor, esse Salvador, é Jesus Cristo. Por isso,
sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. É o que está escrito ali no versículo 28. Amados, nós somos justificados por Cristo Jesus. Nós somos declarados justos, aceitáveis a Deus, não por causa da nossa obediência à lei, não por causa da nossa obediência a regras, mas por causa da obra que Cristo Jesus realizou. Por isso, nós podemos depositar a nossa confiança completamente em Cristo Jesus e descansar nele. Nele nós somos justificados, nele nós somos aprovados por Deus por causa da obra de Cristo. Por isso, somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Receba plenamente essa graça, receba plenamente essa obra de justiça efetuada por Cristo Jesus e viva essa vida justa que o Senhor conquistou para você, por meio de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela sua obra de justiça. Obrigada porque não depende da nossa própria capacidade, mas depende de Cristo Jesus. Ele foi o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. Ele nos libertou do domínio do pecado. Ele nos libertou de uma natureza pecaminosa governada pelo pecado e pela morte. Obrigada pela tua obra de justiça. Obrigada porque no Evangelho é revelada a sua justiça, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Obrigada porque podemos depositar a nossa confiança em Cristo Jesus e podemos viver uma vida justa, santa, reta, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo que o Senhor depositou em nós, derramou sobre nós. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque somos completamente dependentes do Senhor. Obrigada porque somos justificados por sua obra, Cristo Jesus. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela obra completa de redenção que o Senhor efetuou em Cristo Jesus, em nosso favor. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles compreendam plenamente essa obra de justiça e vivam em completa dependência dessa obra, porque é pela fé que nós acessamos toda a justiça que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Essa justiça inclui a redenção, o perdão dos nossos pecados, a nova vida que o Senhor conquistou para nós, o Espírito Santo que o Senhor depositou em nós. Que os meus irmãos compreendam plenamente essa obra de justiça e vivam por meio da fé na suficiência em Cristo Jesus. Pai, eu oro que eles sejam fortalecidos, que os olhos do coração dos meus irmãos sejam iluminados e eles compreendam plenamente a verdade do seu Evangelho, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.